Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai mostrar aqui como fazer a instalação de um servidor SSH em uma máquina Windows, tá? E aí um dos motivos para isso, né? Você pode ter a necessidade de acessar sua máquina Windows via terminal remotamente, né? Seja dentro da sua rede local ou até via internet. Então aqui a gente vai mostrar o passo a passo para instalar esse servidor SSH na máquina Windows, tá? A gente está supondo aqui que você está usando a máquina Windows 11, beleza? Então o primeiro passo a gente vai chegar aqui, deixa eu voltar aqui para a máquina virtual, a gente vai vir. Então a gente vai chegar aqui, né, nessa máquina virtual e vai clicar com o botão direito nessa janelinha. Então vamos clicar com o botão direito e vamos vir aqui em Settings, tá? Então clicamos em Settings. Muito bem, nós vamos clicar na parte de apps. O próximo passo a gente vai procurar aqui em Optional Features, tá? Então vamos clicar aqui em Optional Features. Beleza. Muito bem. Agora vem o ponto em que a gente vai olhar quais são as features que existem. Então a gente vai clicar aqui em View Features. E aqui nós vamos escrever Open, tá? Ao escrever Open, a gente já vê aqui o servidor Open SSH. Então vamos clicar, selecionar e dar um Next. E ele pergunta se você quer instalar, realmente a gente vai concordar. E vai começar a parte da instalação. Muito bem, foi instalado corretamente, tá? Então agora a gente vai para o próximo passo. Então a gente pode minimizar isso aqui e a gente vai lá para a parte de Services. Então vamos aqui, Services. O que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente iniciar o servidor, tá? Então aqui a gente pode procurar por OpenSSH. Então está aqui o OpenSSH Server e a gente vai clicar aqui em Start, simplesmente para o servidor começar a funcionar, né? A gente já instalou, agora a gente está inicializando. Beleza, ele inicializou. E agora a gente tem duas possibilidades, né? A gente pode simplesmente usar o servidor quando a gente quiser, a gente vem aqui em Service e inicia o servidor, ou a gente pode clicar com o botão direito aqui, e em Properties, e aqui embaixo, ó, onde está Startup Type, né, o tipo de inicialização está como manual, ou seja, a gente teria que clicar em Start para que ele inicializasse. A gente pode vir aqui e colocar em automático, tá? Então, na forma automática, toda vez que inicializar o Windows, ele também vai inicializar o servidor OpenSSH. Se você quer automatizar algumas tarefas, essa forma aqui pode ser interessante, tá? Então, vamos dar um Apply e dar um OK. Então, agora a gente observa que ele está rodando, né? E a inicialização está de forma automática. Ok, essa parte aqui a gente pode fechar. Muito bem, agora a gente vai utilizar o terminal simplesmente para a gente verificar como é que está, se o servidor abriu a porta corretamente e ver qual é o IP do servidor. Então, para isso a gente vai clicar aqui na lupa e podemos digitar CMD. Poderia também utilizar terminal, tá? Para pegar o PowerShell do Windows, mas vamos usar o CMD aqui por enquanto. Então agora a gente digita netstat -an e vamos dar um Enter. Beleza. Ao digitar netstat -an, né, a gente vai lá para cima. Pode ser que no momento que você digitar esse comando aqui, você esteja navegando em vários sites e aí tenha várias conexões aqui. Então você sobe e aqui em cima você vai ver que a porta 22 está em modo listen, né? Ela está aberta e está em modo listen. Significa que o servidor SSH já está ouvindo. A gente pode chegar aqui e fazer um teste, né? Uma coisa que eu notei é o seguinte: quando esse usuário que eu estou aqui é um usuário de um e-mail da Microsoft, né? E aí ele tem um PIN, ele não tem um password. O que eu posso fazer? Eu poderia atribuir um password a ele, ou eu posso também chegar e criar um usuário que eu vou usar somente para SSH. Então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Até por uma questão de segurança, eu posso criar um usuário específico para isso. Para isso, a gente pode vir aqui e usar esse comando para criar o usuário. Muito bem. Vamos aqui e vamos agora abrir um PowerShell, tá? Então, eu posso sair daqui e vou abrir um PowerShell. Então, vou vir aqui e Terminal. Estão vendo aqui? Se não estiver aparecendo Terminal, você pode digitar Terminal. E aí você vai clicar com o botão direito e executar como administrador.
Beleza, já estamos no PowerShell aqui como administrador. Então agora a gente vai colar aquele comando, né? O que esse comando está fazendo? Eu estou adicionando um usuário chamado teste com a senha teste123. Então vamos lá, pronto, o usuário foi adicionado. Então agora o que eu posso fazer? Eu posso fazer testando o SSH, né? Eu posso fazer um SSH, e aí SSH, a sintaxe é semelhante à que a gente usa lá no Linux, né? É o usuário, o IP. Nesse caso aqui eu quero fazer um teste local, então eu vou usar o 127.0.0.1, vou usar o loopback. Ele pergunta, né, da fingerprint dele, dá um yes, e vou botar a senha, teste123. Beleza, logou. Então, show de bola. Para sair, dá um exit. Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o IP dessa máquina para que eu possa utilizar uma outra máquina dentro da rede e fazer acesso ao SSH, né? Essa máquina, inicialmente, eu coloquei ela em... Eu estou usando VirtualBox, então ela está em modo NAT, e eu fiz a instalação do OpenSSH nela, o OpenSSH Server. Agora eu quero transformar ela em host only para que a minha máquina real possa falar com essa máquina e eu consiga acessar da minha máquina real ou de qualquer outra máquina, né, que eu poderia mudar a rede do VirtualBox para outras máquinas da minha rede. Nesse caso, eu quero só que minha máquina real fale com ela. Então, agora eu alterei no VirtualBox e eu preciso que ela pegue um IP dentro da minha rede, né, do VirtualBox, que é o modo host only. Então, para saber qual IP que ela pegou, eu vou dar um IP config. E ó, o IP que ela pegou foi o 92.168.56.4. Beleza, eu vou usar isso na minha máquina real. Então, aqui está a minha máquina real. Eu vou digitar SSH, o usuário que nós criamos, @192.168.56.4. Tá? Então, vai confirmar, vai dar um yes. Beleza, e agora a senha que a gente colocou, que no caso lá era teste123. Beleza, estamos na máquina Windows. Beleza? Então, se a gente der um dir aqui, assim, dir, a gente vai ver os diretórios lá do Windows. Beleza? O que mais que é importante a gente observar aqui, né? Aqui, obviamente, a gente está fazendo uma conexão utilizando usuário e password. A gente poderia também utilizar as chaves públicas, chaves privadas, tá? A gente poderia fazer com autorização baseada em chave. Seria mais seguro, tá? No entanto, a gente está fazendo aqui de uma forma mais simples. Outra coisa importante, muitas vezes, quando vocês estão fazendo isso, vocês podem se deparar com um problema de firewall, tá? Então, o firewall do Windows pode estar bloqueando. Então, você vai digitar firewall e vai vir aqui em Firewall Network Protection. E aqui você vai ver nessa parte aqui de autorização de app para passar pelo firewall, tá? Então você vai clicar e aqui você vai procurar o que você está utilizando. Nesse caso, estamos utilizando o OpenSSH. Aqui, tá o OpenSSH. Observe que ele já está com autorização para a área privada e para a área pública, então não tem nada que eu preciso fazer aqui. No entanto, poderia acontecer dele não estar com isso marcado. Então, nesse caso, eu teria que dar vamos imaginar aqui, né? Teria que vir aqui e marcar eles dois, tá? Então, teria que vir aqui, marcar e depois dar um OK e salvar. Nesse caso, não foi necessário. Bom, é isso, a gente fica por aqui. Esse foi simplesmente um vídeo curto mostrando como instalar o OpenSSH em uma máquina Windows para fazer acessos remotos, né, e automatizar algumas tarefas. A gente fica por aqui e um abraço.